Histórias bizarras dos inscritos. Olá, Léo, meu nome é Valesca e tenho 13 anos. Vou contar a minha história, que me atormenta até hoje. Bom, desde que tinha 9 anos, comecei a ouvir uma voz feminina que sempre tentava se comunicar comigo, mas por medo eu nunca respondia. Em qualquer local da minha casa, essa voz aparecia, dizendo: "Oi, você está me escutando? Ei, Valesca, fala comigo." Com 12 anos, para minha surpresa, comecei a ver a menina de preto, cabelo liso e castanho. Eu sou míope e estava sem óculos nesse dia, não conseguia ver o rosto dela direito e nem outros detalhes. Eu estava no meu quarto, né, e vi ela no canto da porta. Tomei um susto ao me deparar com aquela pessoa ali dentro. Já sabia que não era desse mundo, então me cobri e tentei dormir mesmo assim. Mas poucos minutos depois, senti uma mão puxando o cobertor e segurei forte para não ser descoberta. Depois ouvi uma voz falando o seguinte: "Pare de lutar, não resista e fale comigo." Comecei a gritar à procura de ajuda. Meus pais dormiam no quarto ao lado. Ela continuava falando comigo e eu não dei ouvidos. Ninguém veio me ajudar. Acho que eles não escutaram meu pedido de socorro. Depois disso, vi ela várias outras vezes na minha casa, mas sempre estava longe. Mantinha uns 4 metros de distância durante o dia e a tarde e ficava apenas me observando. Mas quando caía a noite, ela tenta se aproximar. Já contei para todos da minha família, mas ninguém acredita em mim. Sou muito sua fã, Léo. Gosto muito do seu canal. Obrigado por contar minha história. Olá, Léo, me chamo Rafael. Tinha uns 11 anos quando ocorreu essa história. Na frente da minha casa tem uma pracinha pública e eu costumava brincar quase todos os dias com os meus amigos ali. De tardinha, resolvemos brincar de garrafão, que é um pique-esconde com uma garrafa meio cheia d'água. Ela é arremessada muito longe e o procurador vai pegar, tendo que voltar de costas enquanto os outros se escondem. Caso ache alguém, ele tem que falar 1, 2, 3 o nome da pessoa. Se não falar rápido, o indivíduo pode pegar a garrafa e arremessar bem longe para reiniciar o jogo. Então eu fui me esconder numa viela do lado da minha casa. Lá tinha um arbusto bom para me esconder. O único problema era que a vizinha era uma pessoa bem sombria. Ela mexia com umas coisas estranhas e eu tinha muito medo disso. Parecia que ela estava em casa, pois escutei uns gritos que parecia que alguém estava agonizando ali dentro. Fiquei com uma sensação estranha e meio tonto, mas continuei a brincadeira. Na segunda vez que eu me escondi lá, eu escutei alguém rindo e depois gritando. Achei que era alguma pessoa brincando ou algo do tipo. Então subi no vaso desse arbusto para dar uma olhada pela janela da velha. Ela estava conversando com uma figura que aparentava ser uma sombra. Estava de sobretudo e um chapéu todo preto com olhos vermelhos. Comecei a correr desesperado. Me escondi atrás de um carro e fiquei uns minutos recuperando o fôlego. Fui ao encontro do pessoal, né, para contar o que eu vi, mas percebi que não tinha ninguém na rua, já estava tudo escuro. Comecei a ficar tonto e não lembro mais de nada. Quando eu acordei, eu estava sentado no banco com os meus amigos ao redor olhando para mim. Eles disseram que eu estava apagado atrás de um carro estacionado. Depois disso, fui para casa e não contei para ninguém. Não sei o que houve, mas aquilo que eu vi não era desse mundo, Léo. Valeu por ter lido minha história. Olá, Léo, meu nome é Rafael Arruda. Tenho um relato. Eu morava num município bem interiorano mesmo, praticamente fim de mundo. Havia um homem que era um caçador e pescador, e sua casa ficava num campo que durante o inverno alagava. Andando reto, seguindo pelos fundos da casa dele, logo se chegava em uma área de mata muito densa. Esse homem tinha um filho pequeno. Às vezes, ele pegava o garoto falando sozinho perto dessa mata. Mas nisso, quando ele perguntava com quem que o garoto estava falando... "Papai, eu sempre falo com uma mulher de unhas enormes. Ela sempre vem daquela mata falar comigo. E disse que quer me levar para conhecer a casa dela." O pai pensou que era imaginação dele e nem ligou. Um dia esse homem foi pescar em uma área alagada que tinha lá perto.
Quando dava maré cheia, o campo alagava, mantendo assim algumas espécies de peixe no meio daquele lago. Quando ele voltou para sua casa, reparou que seu filho não estava lá e viu seu filhinho pronto para entrar na mata. Tentou gritar, mas sem sucesso, o garoto não escutava ele. Tentou ir atrás do menino, mas quando chegou, ele já não via o garoto. Tentou chamar mais gente que morava ali perto, pois a mata era muito densa, não tinha como ele ficar vasculhando tudo aquilo ali. Inclusive, chamou um pajé. Todo mundo estava indo resgatar aquele garoto. Eles foram seguindo rapidamente, gritando o nome do menino, mas nada de respostas. Até que avistaram o garoto. Havia muita lama no local, mano, e ele tava bem no meio dessa extensão aí cheia de lama, tá ligado? Quando o pai conseguiu chegar perto do seu filho para pegá-lo, notou que o garoto tava seco. Sua pele não tinha resquícios algum de lama ou sujeira da floresta. Ele perguntou o que o garoto tava fazendo ali e como ele tava tão limpo no meio daquele pântano. Oi, pai. Aquela senhora de unhas longas estava me carregando para sua casa. Ela ia me mostrar como que era. Me prometeu doces. O pajé confirmou, afirmando que a entidade queria levar o garotinho. Consequentemente, ela estava carregando em seu colo, mas quando escutou a galera chegando, ela meteu o pé. Se tivesse demorado mais um pouco, nunca mais teria achado o garoto. E aí, Léo, meu nome é Kaique e tenho um relato sinistro para te contar. Eu sou de uma família evangélica. Muitas pessoas possuídas são trazidas até minha mãe para receberem uma oração dela. Um certo dia de madrugada, eu e minha família estávamos dormindo e fomos acordados por alguém batendo em nossa porta. E quando abrimos para ver, uma mulher estava possuída e seus familiares a trouxeram para ela receber uma oração. Era quase 1h da manhã. Minha mãe começou a orar nela, com sua mão posicionada na cabeça da mulher e com uma Bíblia do outro lado de sua mão. A mulher dava gritos muito alto. Eu fui tomado pelo medo. Eu era uma criança e nessa época eu nunca tinha visto algo parecido antes. Os vizinhos acordaram e vieram aos montes ver o que estava acontecendo ali e viram a mulher possuída na minha casa. Precisava de mais de 4 pessoas para segurar essa criatura sinistra, pois ela estava com um demônio dentro de seu corpo. Só pode. Dava para ver ele se manifestando através dela. Os olhos ficaram vermelhos e sua voz era muito grave. Parecia uma fera. Então meu pai, meu tio e os outros familiares ficaram segurando a mulher, pois era muito forte o negócio. A mulher, em um momento de fúria, deu um chute na barriga da minha mãe, na esperança de se soltar, mas não pegou de cheio, graças a Deus, e minha mãe conseguiu continuar sua oração. Depois disso, a mulher começou a vomitar, e aos poucos foi se acalmando. Quando a mulher foi para casa, tentamos voltar a dormir, mas eu não consegui. Fiquei apenas pensando naquelas cenas que vi. Meu Deus, aquilo não era desse mundo. Como eu estudava de manhã, minha mãe deixou que eu faltasse a aula para descansar, mas deu tudo certo no fim das contas. Essa mulher possuída nunca sairá de minha mente.